entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 26 de dezembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, 19 brasileiros estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Eles tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos e, segundo o Itamaraty, estariam num barco junto com dezenas de pessoas de outras nacionalidades. Não há informação até o momento de naufrágio ou detenção. De acordo com o jornal mineiro Diário do Rio Doce, os brasileiros desaparecidos são de Minas e também do Pará. O desaparecimento deixou apreensivas várias famílias, sobretudo na região de Governador Valadares. Este triste episódio reflete algumas questões importantes. 1. O sonho de conquistar a qualquer custo. 2. O caminho da ilegalidade é ainda uma opção válida para muitos. As Sagradas Escrituras nos ensinam a viver contente em toda e qualquer situação, mas a vida moderna parece levar muitos ao caminho oposto, a ponto de quebrarem as leis de Deus e do homem e colocarem suas vidas em risco. O que você pensa, à luz das Escrituras, sobre este assunto? Quero saber a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. As redes sociais foram inundadas com lindas fotos de Natal em família. Muitas pessoas capricharam nas imagens, que incluíram vídeos e compartilharam com o mundo o que se passava dentro de casa. Você gosta de postar fotos como essas? Por quê, hein? Algumas publicações assim te incomodam? Como explicaria esse incômodo? Nós vamos conversar com os nossos debatedores que vão nos ajudar a entender também este fenômeno. Deus pode se recusar a responder uma oração? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Tenho orado incessantemente pedindo a Deus uma resposta para as minhas petições, mas parece que o céu está blindado. Querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual? O que fazer quando oramos pedindo uma resposta a Deus e a resposta não chega? Como viver com fé e alegria, mesmo sem ter meus pedidos atendidos em oração? Eu quero saber a sua opinião. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, você liga 24610093 e participa conosco para mandar a sua opinião sobre o Debate 93, sobre os temas do nosso Debate 93. Você manda em texto pra gente pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319 em texto, e para mandar o seu testemunho para o Debate 93 no mesmo WhatsApp, só que em áudio, 96803-8319, o seu testemunho. Aqui é o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. A pergunta inicial que faz a nossa ouvinte é: Deus pode se recusar a responder uma oração? Há quem afirme categoricamente que Deus pode fazer todas as coisas, mas é normal, dentro do contexto bíblico, que Deus se recuse a responder a oração de alguém? Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte. Pode sim, ele pode recusar sim. E eu tenho 3 textos da palavra de Deus que me afirma isso. O primeiro, quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, e ele pediu que seja feita, ele queria que aquele cálice passasse, aquele momento passasse, ele não queria
completar aquela história. Ele estava ali, a Bíblia relata que ele suava e o seu suor, ele saía como sangue, em sangue, era revertido em sangue. Então, ele pediu que a vontade do Senhor seja feita, e a vontade do Senhor foi feita. Ele foi pregado no madeiro. Tem um homem lá no tanque de Betesda, estava há 38 anos esperando uma bênção, né? Porque ela faz alguns questionamentos pela demora, e ele estava há 38 anos esperando, e de repente o Senhor Jesus apareceu lá. Ele não precisou ser lançado naquele tanque, o próprio Senhor trouxe à existência aquilo que para ele era impossível. E o espinho na carne de Paulo, né? Paulo, quando orou, estava lá, né? Tinha um espinho, existe várias linhas em relação teológica em relação a esse espinho, não convém aqui entrar nesse contexto, porém, a Bíblia relata que ele orou 3 vezes, e na terceira vez o Senhor disse: a minha graça te basta. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor aí, se o senhor concorda ou não com as afirmações da pastora? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é sempre uma alegria, sempre um prazer muito grande participar desse momento, e espero que seja uma bênção para nós desta vez também. Eu entendo o que a pastora disse, mas eu quero dizer que em todos esses 3 casos, no meu entendimento, Deus respondeu. Sim. Deus só não concordou ou não aceitou o pedido, não atendeu o pedido. Então, Deus sempre ouve as nossas orações, chegam até o trono do Senhor todas as orações, até mesmo quando nós não sabemos pedir, o Espírito Santo intercede por nós e faz com que o nosso pedido chegue ao Senhor. Agora, nem sempre vamos obter aquilo que pedimos, nem sempre teremos atendido o que pedimos, mas Deus sempre ouve as nossas orações. Quero ouvir a opinião do pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712. Pastor, bom dia, bem-vindo. Deus pode se recusar a responder uma oração? Bom dia, JR. Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele ouve as nossas orações, mas oração, ela tem princípio. A oração, ela tem segredos para a resposta, e um desses segredos é a concordância com a sua vontade. Em 1 João diz que se nós oramos segundo a vontade do Senhor, ele nos responderá segundo a vontade. Se nós oramos com interesses egoístas, se nós oramos com o coração cheio de ansiedade, o Senhor não vai responder por conta das nossas expectativas. Pastor Márcio Rabeiro, da Comunidade Mais Que Vencedores em Santa Cruz da Serra. Pastor, bom dia. Também seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Deus pode se recusar a responder uma oração? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a você que está nos ouvindo nesta manhã. É um prazer estarmos aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. Veja só, Deus tem o direito de qualquer coisa. Ele é Deus. Amém. Ele pode recusar. Só que, biblicamente falando, Deus não recusa em ouvir. Agora, Deus pode se recusar em responder aquilo que eu quero que Ele responda. Esse é que é o problema. Às vezes eu quero que Deus responda do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E a palavra nos mostra, como a pastora citou, alguns relatos de que Deus não respondeu como queria as pessoas. Como foi o caso do próprio Davi, que orou para Deus curar seu filho, e o filho não foi curado, faleceu. O que o Davi fez? Davi fez o seguinte, falou: bom, é isso? Me deram a notícia, é essa aí? Beleza. Então, Davi tomou outras atitudes. Qual foi a atitude? Adorar, se lavar, perfumar, comer. Pronto. O problema é o seguinte, tem gente que, se Deus não responder, bom, já que o senhor não respondeu e matou meu filho, eu quero morrer também. Desse jeito. Esse é que é o problema. Então, Deus pode, porque Ele pode todas as coisas, mas dentro da interpretação que vocês trouxeram aqui, Deus sempre responde. É diferente de Deus sempre atender ou responder aquilo que eu quero, e até atender na hora que eu quero. É verdade. Ou seja, pode ser que o pedido seja atendido mais adiante, não tenha sido atendido até agora, e esse tempo de espera, que é o tempo de perseverança, também é um tempo de aprendizado, porque nós vamos aprendendo enquanto nós esperamos. É isso, gente?
é como se estivesse forjando, né, o nosso caráter. Preparando o caráter da pessoa. Preparando, é verdade. Agora, a gente está ficando meio mal acostumado, a gente, entre aspas, a que Deus responda tudo do jeito que a gente quer. Maravilha. Estão passando para a gente a ideia de que Deus é obrigado a fazer o impossível para a minha vida. E se ele não quiser fazer, ele não é Deus? Como tem aí a nossa música aí que todo mundo canta, é fácil cantar. Na hora da realidade, no dia a dia, de Deus dizer, não, eu brinco dando palestra dizendo o seguinte, quando eu era criança, minha mãe me fazia cuidar muito de planta. E eu ficava muito chateado, porque era muita planta. E era eu que cuidava, ela gostava da planta, mas quem cuidava era eu. Aí o que acontece? Eu falei, Deus, por favor, me deu uma mulher que não goste de planta. Deus me deu uma mulher que gosta de planta. Eu sou casado com uma mulher que gosta de planta. Só que tem uma vantagem. Eu não cuido da planta que ela gosta. Pelo menos Deus me livrou disso. Então agora, que Deus me respondeu do jeito que eu queria? Não. Agora, eu estou maravilhosamente feliz com a resposta de Deus para minha vida. Ouvinte dizendo, a vontade de Deus é soberana, acho que a resposta ela pode, não pode ser imediata, temos que continuar orando e aguardar em Cristo. Compartilha uma de nossas ouvintes aqui, eu agradeço pelo carinho da sua audiência. O nosso ouvinte continua aqui, encaminhou o tema, dizendo, eu tenho orado incessantemente pedindo a Deus uma resposta para as minhas petições, mas parece que o céu está blindado, né? Os novos tempos nos levam a usar expressões novas. Sempre foi, céu tá de bronze, né? Sempre foi, né? O céu tá de bronze. Agora são os novos tempos, né? A violência até nos leva a pensar em outros termos, como o céu está blindado. Querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual? Pode sim. Que pensam vocês? Pode sim, e nós precisamos ter muito cuidado. Até no livro de Jó, no capítulo 30, no versículo 20, Jó ele fala, eu clamo a ti e tu não me respondes, eu estou de pé diante de ti, mas parece que não me vê. Aquela ansiedade de querer a resposta de Deus, às vezes uma resposta imediata, porque para tudo que oramos nós queremos um sim, mas nem sempre Deus nos responderá assim. E a gente precisa estar atento para a seguinte maneira, nós só temos uma maneira de falar com Deus, é através da oração, mas Deus ele tem diversas maneiras de falar conosco, e uma delas, para nós que somos cristãos, que servimos a Deus, é através da sua palavra. Na palavra de Deus, ele está constantemente falando conosco, e se você não quer, no seu coração, você não quer ouvir não como resposta, Deus ele não vai te responder. E o céu não está blindado, né, pastor? Como exatamente. O pastor disse na palavra, a mão do Senhor não está encolhida, o céu não está blindado. O problema, muitas vezes, né, é que a gente lê muito pouco, a gente exercita muito pouco o que a palavra de Deus nos diz. Um pai pode abandonar, a mãe pode abandonar, mas eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então, não importa o que a gente esteja passando, o Senhor sempre estará ao nosso lado. Outra coisa acontece nesses contextos de muita ansiedade, de muita busca e até de uma certa angústia, porque ainda não se obteve aquela resposta esperada, é que a nossa percepção da realidade vai mudando também. A gente começa a construir dentro da nossa mente ideias, Deus está de costas para mim, Deus está magoado comigo, Deus quer me castigar, Deus quer me punir. Então a gente vai construindo toda uma série de explicações para a demora, e essas explicações vão ganhando o nosso coração, tomando conta da nossa mente, e nós vamos nos afastando do foco, que é a certeza de que Deus quer o melhor para nós, que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. E muitas vezes a resposta de Deus no tempo certo, da maneira certa, vai se revelar a melhor coisa. E a gente vai dizer, puxa, se eu soubesse que era isso, não teria chorado tanto, não teria clamado tanto, porque estou muito bem agora com a resposta de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando Nabucodonosor quis lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles disseram o seguinte, se Deus quiser, ele nos livra. Mas se não quiser, ele não nos livra. É um direito dele. Agora, tem uma coisa, a gente está aqui, a gente não vai recuar também não. A decisão é essa e está feito. Aí o que acontece? Eles são jogados na fornalha. O que aconteceu? Se eles se curvassem, não estava na história. Eles entraram na fornalha e Deus os livrou na fornalha. O resultado após a fornalha foi extraordinariamente maravilhoso
mas só porque eles se prontificaram a entrar na fornalha. Agora, eu queria aqui passar uma ideia que me veio pela mente, e a minha mente, de repente, não é muito fértil, mas vamos lá. O que acontece? Eu fiquei imaginando, Jesus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus já sabia tudo que ia acontecer com ele antes dele nascer. Aí a pergunta que eu fiz é, você nasceria? Se no lugar de Jesus falar, não quero nascer não. Eu vou nascer para o que eu for buscar, vai ficar contra mim. Tudo vai ser contra mim. Na verdade, em alguns aspectos, tudo se voltou contra Jesus. O benefício de Jesus foi o amor que ele tinha por nós. Mas, na verdade, tudo que aconteceu na vida dele foi, em alguns aspectos, terrível para ele. Foi bom para todo mundo. Ele curou, ele ressuscitou. Para os outros foi uma maravilha. Agora, para ele foi difícil. E ele aceitou. Agora, a questão da gente é, às vezes, a gente só quer aceitar o bem de Deus. E não, às vezes, aceitar as provações para ser aprovado. 11h17, ouvinte dizendo, eu acredito que Deus ouve sim as orações, mas sendo que devemos, no momento da oração, abrir o coração para que o Senhor opere maravilhas em nossas vidas. Orar com sinceridade, pois antes de tudo Ele conhece nosso coração e sabe o que necessitamos, mas Ele quer humildade e entrega total. Compartilha aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. A pergunta é, essa ideia de viver com fé e alegria, mesmo sem ter meus pedidos atendidos em oração, é a última colocação que faz a nossa ouvinte. Isso é fruto de quê, minha gente? Porque existem pessoas que são resignadas por natureza, pessoas que não ligam, pessoas que se contentam assim. É natural das pessoas isso, né? A fila tá muito grande. A fila tá grande, mas ali tem outra fila. Não, é melhor ficar aqui mesmo. Tá entendendo? Quer dizer, olha, no trabalho não pede aumento, tá certo? Não luta por uma coisa melhor na sua. Não estou dizendo que a pessoa é mal acostumada, não. São pessoas que realmente não têm uma movimentação. Não estamos tratando sobre esse assunto. Quando Paulo traz a expressão contente em toda e qualquer situação, ele não está falando de pessoas que não ligam, que não se importam. Ele está falando de alguma coisa que boa parte das pessoas não consegue entender, porque vai além do nosso entendimento, o mesmo contexto que ele fala sobre a paz, que vai além do nosso entendimento, que faz com que a gente possa talvez aferir que isso é um milagre. A pessoa viver um momento de espera, que é o momento em que a nossa ouvinte está. A espera, quando ela não é realizada, né? Quanto mais se espera aquilo que não se realiza, muita gente cansa e acaba desesperado ou sem nenhum tipo de alegria na sua vida. Como é que lida com esse tempo que eu chamo aqui entre lá e cá, mas para muita gente não é entre lá e cá, é o tempo que acabou, não tem jeito. Eu diria que é uma questão de horizonte, de qual é o cenário que a pessoa traça para a sua vida. Se nós estamos com os olhos só naquele momento, só naquela realidade, nós vamos ter frustração, porque vamos estar focados em uma situação daquele momento. É o que eu estou pedindo, é o que eu estou querendo e que não vem e que eu não alcanço. Mas quando eu tenho um horizonte mais amplo, quando eu penso que a minha salvação está garantida, que o meu Deus está comigo, que eu não estou sozinho em nenhum momento da minha vida, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quer dizer, quando eu começo a ver todo o contexto da minha vida, eu começo a perceber que aquela expectativa não realizada específica é muito pouco para tirar a minha paz, é muito pouco para tirar a minha alegria, e eu posso construir uma confiança de que virá, mesmo que não seja o que eu quero, virá algo de bom para mim. Então acho que esse horizonte maior nos ajuda a manter essa alegria. O apóstolo Paulo, ele fala até mesmo nesse texto que você citou, JR, e ele fala sobre aprendizado. Ele diz, aprendi a viver. É uma lição, é um aprendizado. Nós precisamos estar disposto a aprender no nosso dia a dia. E a gente precisa compreender que toda oração que ela é feita com fé, ela é ouvida no momento em que ela é feita. Mas o tempo da resposta de Deus compete a Deus.
Abraão orou por um filho, Deus concedeu um filho a ele. Quantos anos se passaram? Se você vive na ansiedade pela resposta, você pode acabar se precipitando, e toda a precipitação, ela traz para nós consequências muito ruins na nossa vida. A gente precisa aprender a servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, e está nessa lição de aprendizado no dia a dia. Lógico que é fácil, né, a gente falar aqui na mesa, e tem muita gente em casa dizendo assim: você não sabe o problema que eu tenho vivido há tantos anos, você não sabe o quanto eu tenho chorado. Eu sei que de repente você está pensando isso, tem muita gente que pensa assim, mas a gente está aqui querendo dizer para vocês que estão nos ouvindo que existe a esperança, sim, a esperança da glória, a esperança de você continuar, de você não desistir, de você persistir, de você adorar o Senhor em qualquer circunstância, não importa, seja a alegria do Senhor é a nossa força. Então tenha essa alegria dentro de você, não importando com o que esteja acontecendo com a sua vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Quero aqui deixar para os irmãos um forte abraço, dizer que a 93 FM tem sido uma bênção em nossas vidas. Os debates têm nos edificado muito. Que Deus continue usando a todos e dando vitória. Que 2017 seja um ano de boas novas para todos nós. Um abraço. Outro, meu querido, a paz do Senhor para você também. Privilégio ouvir a sua voz. Queria te dar o nome aqui para poder mencioná-lo com alegria, mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Quem fala é Fábio Ferreira, taxista, sou de Del Castilho. Deus abençoe. JR, essas palavras suas aí foram para mim, porque eu trabalho de segunda a segunda no táxi para dar o melhor para meus filhos, e me dói muito não poder estar com eles um bom tempo. Eu deixo um Feliz Natal para todos aí. Um abraço. Outro, meu querido Fábio, se referindo a uma palavra específica aqui, um dos nossos temas aqui do nosso Debate 93. Muito obrigado aí, Fábio. Obrigado a você que nos acompanha, está acompanhando aqui o nosso Debate 93 todo dia, o ano todo. Meu Deus do céu, de segunda a sexta-feira, sempre de 11 ao meio-dia. Muito obrigado aqui pelo carinho dos nossos ouvintes e os testemunhos que estão sendo dados. Quer mandar o seu também sobre o Debate 93? Só mandar aqui para o 968038319, 968038319, aí você manda o áudio sempre durante o programa, tá bom? De 11 ao meio-dia, você manda o seu áudio aqui com seu testemunho sobre o nosso Debate 93. Na medida possível, a galera tá produzindo aqui pra gente poder ouvir e colocar você no ar aqui na 93 FM. Deus seja louvado. Olha aqui, minha gente, são 11 horas e 25 minutos agora. 19 brasileiros estão desaparecidos desde 6 de novembro. Eles tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos e, segundo o Itamaraty, estariam num barco junto com dezenas de pessoas de outras nacionalidades. Não há informação até agora de naufrágio ou detenção.
De acordo com o jornal mineiro Diário do Rio Doce, os brasileiros desaparecidos são de Minas e do Pará. O desaparecimento deixou apreensivas várias famílias, sobretudo da região de Governador Valadares. Este triste episódio reflete algumas questões importantes. 1. O sonho de conquistar a qualquer custo. 2. O caminho da ilegalidade é ainda uma opção válida para muitos. As Sagradas Escrituras nos ensinam a viver contente em toda e qualquer situação, mas a vida moderna parece levar muitos no caminho oposto, a ponto de quebrarem as leis de Deus e do homem e colocarem suas vidas em risco. O que você, à luz das Escrituras, pensa sobre esse assunto, querido ouvinte? Eu começo a ouvir aqui os nossos amados debatedores de hoje. JR, antes de qualquer coisa, é bom lembrar que essas famílias estão com o coração apreensivo, né? Vamos orar por essas famílias para que eles tenham notícias desses seus queridos que estão desaparecidos. Agora, é triste ver que essa prática de buscar resolver, conquistar as coisas por qualquer meio, a qualquer preço, se torna cada vez mais comum numa sociedade extremamente competitiva, numa sociedade que privilegia ter as coisas, apresentar patrimônio, apresentar um padrão de vida, e para chegar a esse padrão de vida as pessoas fazem qualquer negócio. E isso está chegando inclusive no contexto das igrejas. Felizmente a gente vê pessoas nas igrejas que estão se deixando tomar por esse espírito. É reprovável, a palavra de Deus condena a ilicitude, a desonestidade, o desrespeito às leis. A palavra de Deus nos incentiva a observar as leis. Então é algo que precisa ser repensado, refletido, porque não é o caminho. Mesmo que não aconteça da pessoa sofrer como esses estão sofrendo, este não é o caminho. Governador Valadares é uma cidade do Vale do Rio Doce. Ela é uma cidade voltada muito à questão de fazendeiros, grandes fazendeiros, e de pedras preciosas. Só que se criou um hábito em Governador Valadares, por isso é conhecida como Valadólares, porque todo mundo em Governador Valadares, e eu morei lá durante muitos anos, fixou-se em ir para os Estados Unidos e conquistar a vida nos Estados Unidos. A cidade, ela é uma cidade que não tem muita indústria, mas é uma grande cidade, uma cidade muito boa de se viver, gente muito boa, mas infelizmente se criou o estigma de que todo valadarense tem que ir para os Estados Unidos para conquistar a vida, para crescer. E infelizmente existe a história de que hoje a coisa também não é tão fácil. E esse é o problema, ir a qualquer preço. Até porque hoje, se você disser que é de Governador Valadares, você não vai ter visto. Porque a maioria de Governador Valadares que foi para os Estados Unidos foi de forma ilegal. Então hoje, Governador Valadares é uma cidade não muito querida nos Estados Unidos ou para quem trabalha para poder liberar os vistos. Então, infelizmente, só que, como o pastor Gildo disse, a ganância de querer ter faz que você pague qualquer preço. E o pior, o preço com a sua própria vida, infelizmente. E nós precisamos realmente orar até para que essa ganância que foi criada, porque às vezes a gente começa a passar uma coisa para alguém e aquilo vai começando a ficar um dogma, não é? E aquele dogma acaba afastando as pessoas da realidade. Até porque também a realidade não é tão simples. Não é chegar lá, arrumar uma cidade, até para onde você vai, como você vai se abrigar onde, tudo isso é muito complicado. E a pessoa não conhece a vida na realidade dos Estados Unidos, que é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes que estão tanto nos Estados Unidos quanto estão em regiões de onde muitas pessoas têm ido. Valadares é um exemplo desse, o pastor expressou-se muito bem aqui. Agora, é uma cidade com uma presença cristã extraordinária. O número de igrejas de todas as denominações é muito grande. Ela é a capital do evangelho no estado de Minas. Nós temos um choque. Porque uma coisa é você ir para algum lugar legalmente, é correto, passaporte, visto, bonitinho, entra de maneira tranquila. Outra coisa é quando isso se dá de forma ilegal. Esse é que é o ponto aqui, não é?
o fato de nós termos esses rapazes aí, essas 19 pessoas desaparecidas, ainda não se disse absolutamente nada sobre esse assunto, é uma investigação, mas eles estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Pode ter entrado pelo México, é uma possibilidade, não, eles mudaram o rumo, foram para o México, na verdade é isso aí, já entraram, já estão lá, estão bem, mas não deram sinal de vida. Então, quer dizer, é um assunto dos mais graves e complexos. O pessoal acha que vai ser fácil, que uma mudança é fácil, seja uma mudança de cidade, mudança de estado, mudança de país, com a possibilidade do presidente eleito dos Estados Unidos criar uma reação, uma resistência maior, muita gente está aproveitando para ir logo. Não, você tem que ir, vamos logo para resolver. E às vezes não foi com essa estrutura toda. Mas o ponto é, nós temos aqui a questão do querer ter, desejo de ter, absolutamente que tem conduzido as pessoas e fazer isso de maneira ilegal, sob até o risco de quebrar a lei e do risco de vida. JR, a palavra de Deus, livro de Êxodo, eu só não lembro o texto específico agora, diz que a gente não deve desrespeitar a lei nem para ajudar o pobre. Isso significa que quando nós arbitramos que temos o direito de fazer o que queremos, independente da lei, nós estamos instalando uma situação em que vale tudo. E esse é um princípio que separa a civilização da falta de civilização. Civilização é respeito à lei, falta de civilização é qualquer um faz o que quer. Então, por mais que seja assim, possa parecer, você está falando de teoria, você não precisa, mas por mais que isso possa parecer uma coisa supérflua, viver dentro da lei é viver dentro da vontade de Deus. E quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, nós obtemos tudo o que precisamos e além do que precisamos. Então, eu acho que o princípio é respeitar as leis e obedecer à vontade de Deus. O perigo de você estar vivendo debaixo dessa pressão da vida moderna é o risco que você corre de tomar atitude sem refletir. E quando você toma atitudes e você não reflete, você não para analisar o cenário, o que é certo, o que é errado, qual é a consequência desse erro, já começa que você não pode medir uma consequência, você só pode decidir entre errar e não errar. E o crente, ele analisa a situação, ele ora a Deus, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, ter cuidado com as atitudes de desespero e principalmente com os conselhos de ímpios. Aqui um dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp, pastora, dizendo assim, as coisas no Brasil estão tão difíceis, de repente eles fizeram isso por desespero. Muitas pessoas estão desempregadas, que fato né, pastora? É verdade. Muitas estão desempregadas, muitas vão ser desempregadas, infelizmente, no ano que a gente vai estar entrando em 2017. Porém, nada pode justificar pessoas estarem entrando ilegalmente. E isso é uma coisa antiga demais, isso é coisa que já vem perdurando. Por quê? Porque se deu bem. De 100, de 1000, se deu bem. Por causa desse milhares de pessoas estão vivendo isso, estão morrendo, estão sendo mortas, estão passando pelo México. Ali, a fronteira ali é complicada. Crianças com pais, com mães, a coisa está muito séria. Então, a gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela nos fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha, quando a gente observa que as vidas estão sendo colocadas aqui em risco, né, as próprias vidas, e a gente fica só a imaginar aqui o desespero das pessoas que ficam, né, dentro desse processo de ilegalidade que não é de graça. Vocês sabem disso. Quer dizer, para você sair do Brasil, viajar, por exemplo, para onde teria sido o porto de saída deles lá, né? Para as Bahamas, isso tem um preço. Para você entrar, existem aqueles, especialmente no México, os coiotes, né? Você paga uma fortuna. Esse dinheiro investido nisso, muitas vezes é emprestado, enfim, é o resultado de uma vida. É o cara que fica desempregado, pega todo o fundo dele, pega e fala assim, não vou investir porque deu certo com o João, vai dar certo com o Antônio. Então o Antônio lá vai ele atrás do sucesso e do êxito que o João teve. Mas por que não pegar esse dinheiro que está aí, trabalhar isso de forma legal, não correr esse tipo de risco para evitar que a sua vida
entre numa estatística. O que nós temos aqui, nós não temos nem nomes. Sim. Nós temos uma estatística, são 19. O que é isso? É número, não temos nem nome dessas pessoas ainda. Um dos noticiários que eu ouvi hoje, o JR, dá conta de que cada um desses 19 investiu $20 mil. Olha aí, tá 20 mil dólares. 20 mil dólares na incerteza. Sim, na incerteza. E uma coisa que acontece, essa história de ir para os Estados Unidos é igual o jogador de futebol, que todos eles ficam ricos. E que não é verdade. Não. A grande maioria ganha pouco. É verdade. Outra coisa, eu conheço história de gente que foi, e vou dizer mais, voltou pior do que foi. E teve que voltar. E agora quer tentar voltar e não consegue mais. Então, essa história, porque outra coisa também, não pensa que você vai para lá e vai trabalhar em serviço bonitinho e que vai ganhar muito. Não, você tem que ralar, você tem que passar. Eu tenho uma irmã que mora lá, legal, a minha irmã é cidadã americana, meu cunhado, meus 2 sobrinhos são cidadãos americanos, a minha irmã correu atrás do green card, tudo direitinho, mas ela trabalha e muito. Eu tive lá, ela acorda 6 da manhã e vai dormir meia-noite, 1h da manhã. E tem uma coisa, o tempo não volta, o camarada está lá, foi para lá para ganhar a vida, só que se ele retornar, ele não entra mais. Exatamente. Então, para não correr esse risco, ele fica lá. Enquanto isso, a mãe dele envelhece, o pai dele adoece, algumas vezes morrem. Quer dizer, você abre mão é como se tivesse uma outra vida. E da família. Não, pai, mãe, da família. Não, lá vai resolver, com o tempo passa, olha, esse tipo de coisa não tem volta. E JR, acontece também muito com as meninas, né? Abrindo um leque. As meninas bonitas, né, brasileiras, muitas estão indo lá para fora no intuito de ganhar dinheiro, né, de trabalhar, mas quando chega lá elas são empregadas do sexo, né, e isso também é uma outra coisa muito séria, porque por causa do desemprego, da situação do país, muitas estão sendo envolvidas, porque as pessoas envolvem na questão financeira. É a visão do capitalismo exacerbado. E aqui o brabo é o seguinte, um ouvinte dizendo, JR, eu sou professora aposentada do Estado e esse mês eu fiquei sem pagamento. Conta aqui uma de nossas ouvintes. É a luta que muita gente no estado do Rio, e também no estado de Minas, e também no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos esses 3 grandes estados, né? São estados riquíssimos, né? Estou falando do estado de Minas, estou falando de governador Valadares agora há pouco aqui. Né? Quer dizer, você tem um momento econômico extremamente difícil, onde algumas chances surgem e a pessoa diz, brilha o olho e diz, eu acho que agora vai. Mas ilegal não, jeito. Né? Mas ilegal não, né? É complicado. Não, e dessa forma. Assim mas a pessoa só vai, o processo de legalidade, só vai se tiver um emprego lá, o cara não tem emprego aqui, não tem emprego lá. Então se ele for se ele entrar legal, é para ficar ilegal. Entendeu? Quer dizer, ele vai com visto para ficar lá 15 dias o mês, por exemplo, um mês. E fica. Entendeu? Quer dizer, ele vai como turista. Turista, vai e fica. E fica. Sabe, e são coisas que chega uma hora que você diz, esse cara é tanta mentira. Será que Deus, a bênção de Deus está sobre tantas mentiras? Isso não é fácil, porque a pessoa que está desesperada, às vezes essas coisas passam a ser menos relevantes. E é uma vivência permanentemente sob tensão, porque uma denúncia pode fazer com que essa pessoa seja deportada. A pessoa pode estar 10, pode estar 15, pode estar 20 anos lá, ter casado lá ou ter filhos lá. Se ela está irregular, ela corre o risco. Então, é viver permanentemente sob tensão. Mas não é porque teve filho lá que legaliza a pessoa. É uma outra ideia que todo mundo tem, que é equivocada. Não é porque tem filho lá que legaliza. Os filhos são cidadãos americanos, mas você continua sendo ilegal. Imagina a possibilidade. E o filho ficar. Você imagina essa cena. Ela fica... Ela vem embora e os filhos ficam lá. Exatamente. E ela não pode voltar. Imagina o desespero. Haja todo o apelo emocional, a lei é a lei. Não adianta você usar o apelo emocional, porque a lei é a lei. Que Deus tenha misericórdia desses desaparecidos. Só de brasileiros são 19, mas pelas as informações que nós temos, tem muitos outros ali. Nessa embarcação, em tantas outras, que numa época como essa, uma época difícil, acabam afastados do relacionamento familiar,
nós temos essa expectativa e pedindo a Deus que tenha misericórdia de todos eles, guarde, proteja. E de igual forma, talvez algumas pessoas ouvindo a gente hoje pensando em atos ilegais, qualquer ato ilegal em prol de uma coisa boa, tá pensando uma coisa boa, o resultado é complexo, a intenção é boa, mas os meios não justificam. Então tenha paciência, seja sábio, ouça a voz de Deus antes de cometer um ato ilegal. Eu sou Felipe Melo, sou morador de Ramos. E eu queria dizer que o debate da minha vida é um divisor de águas. Esse debate 93 ele tem me abençoado muito. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, eu fico ligado e aprendendo muito, que é o mais importante, que certamente esse debate, ele aprende muito, ele nos ensina coisas maravilhosas. Isso é muito importante. Muito obrigado, JR, por fazer parte da minha vida, estar na minha casa todos os dias às 11 da manhã. Eu queria mandar um abraço para minha prima Ágata, de 3 anos, JR. Ela ouve o debate, ela está aqui comigo, ouvindo o debate. JR, rapidinho, vamos fazer uma campanha, um hashtag Canta Marcela Bastos. Valeu, JR. Olha aí, Felipe. Tá apoiado, Felipe? Tô apoiando aqui. Hashtag Canta Marcela Bastos. Mais um beijinho pra Ágata aí, acompanhando a gente aí. Muito obrigado, Ágata. Deus te abençoe, Felipe. Deus te abençoe, meu irmãozão. Bom dia, JR. Bom dia. O meu nome é Maria Alice Pondeló. Ô, Maria. Eu sou aqui da cidade serrana de Petrópolis, onde resido, mas sou mineira, lá das Minas Gerais. Então, o que falar desse debate, meu Deus? É bênção. Eu sou assim, fico sempre ligada, todos os dias que posso, nesse debate, e aprendo muito com vocês. Enfim, a Rádio 93 toda a sua programação é bênção para nossas vidas. Especialmente o debate, sabe? Elogio muito, aprendo muito com vocês e divulgo para as pessoas com as quais eu convivo. Obrigada, que Deus continue usando você, a sua vida e dos debatedores que são bênçãos para a nossa vida. Um grande abraço, que Deus a todos abençoe grandemente. Amém, minha querida Maria, você também, a todos os seus. Louvado seja o nome precioso do nosso maravilhoso Senhor. Celebração com meu irmão, jovem de três no coração, um Natal de alegria, nascimento do Messias, essa é a nossa oração. Olha aí, minha gente, as redes sociais foram inundadas com lindas fotos de Natal em família. Muitas pessoas capricharam nas imagens, hein? Que incluíram vídeos e compartilharam com o mundo o que se passava dentro de casa. Você gosta de postar fotos como essas? Por quê? Algumas publicações assim te incomodam? Como você explicaria esse incômodo? Eu converso aqui inicialmente com os nossos debatedores, querendo ouvir sua opinião aqui pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Você está ali no seu Face, de repente aparece ali aquela foto, a família reunida ao redor daquela mesa farta, aquela mesa bonita, ou mesmo ali sentados ao redor de uma árvore, sei lá, na varanda, num cantinho bonito. Você diz, olha que coisa linda, que bênção. Você diz, miserável. Desse jeito aí, eu aqui. Quando você vê um vídeo e tal, isso negócio te incomoda? Você já parou para pensar por que isso te incomoda? E até uma questão que se amplia, que convém. Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos queridos debatedores. Pastor Márcio, posso começar ouvindo o senhor, querido? Pode. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. A questão toda o que é Facebook? Facebook é a cara do livro. Isso aí é só a cara. O conteúdo é que é a história. Então, o que eu quero é saber é o seguinte, o que está na cara do livro é o que está no conteúdo? Porque, na verdade, muitas vezes se vende imagem. Outra coisa também é o seguinte, eu acho que a gente tem que parar para pensar tudo que a gente posta.
Porque as pessoas vão postando tudo que pensa, tudo que acha, tudo que acha que é legal, que acha que é bonito. E às vezes, na verdade, você está postando até alguma coisa que não é uma realidade, e você está postando coisas para mostrar para os outros coisa que talvez você não é a sua realidade. Eu acho que deve haver um equilíbrio nessa questão, acho que deve haver um freio, acho que você também não deve ser um alienado, mas também não exagerar. Eu acho que tem certas fotos que não devem ser colocadas e infelizmente se coloca. Eu acho que tem coisa que não convém. Então essa é a minha opinião. Eu acho que é um exagero, tem gente que exagera pra caramba. Opinião dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Eu não gosto de postar tudo o que acontece, até porque pode ser vista por pessoas que já estão de olho na sua vida para te assaltar, diz aqui uma querida ouvinte. É isso aí, disse tudo. Você acaba sutilmente perdendo o seu momento em família, a sua privacidade. Às vezes algumas pessoas reclamam de invasão de privacidade, mas na realidade são elas que estão mostrando o seu momento em família, seu momento de intimidade em família, colocando vídeos, filmando todo mundo à vontade, brincando, gargalhando. Aí daqui a pouco alguém deixa escapar alguma palavra que não vai soar bem para quem está ouvindo. Não estou dizendo que em família você vai dizer tudo que você querer dizer e vai agir como você vai agir. Logo no Natal, né, logo pastor? no Natal também, né? Principalmente. Ouvinte dizendo, acho que tanta exposição é desnecessária, sou uma pessoa bem discreta, não gosto muito disso, diz a nossa ouvinte, contexto. Ou seja, sem foto. Então, JR, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem se expor, né? A cultura do momento presente é do espetáculo. Todos querem ter seu momento de brilho, todos querem ser vistos, todos querem ser expostos. Há muita autoexposição e realmente é desnecessário e desequilibrado. Agora, por outro lado, eu fico feliz de ver que há muita coisa do Natal de Jesus sendo postada numa rede que também posta muitas coisas que contrariam os valores cristãos. Então, para mim, é bom ver o Natal sendo celebrado, as pessoas comemorando o nascimento de Jesus com alegria. Tomara que seja, né, pastor? Porque pela foto, às vezes, não dá para identificar se está celebrando o nascimento de Jesus ou qualquer outra coisa. O fato é a data, né? Você está se referindo à data. Isso, exatamente. E o que a gente espera, né? Adoro postar foto da minha filha de 1 aninho, diz aqui um ouvinte. Eu sou mãe babona mesmo, mas eu tenho cautela com certas fotos, diz aqui a nossa ouvinte. Pastora. Inclusive com a das filhas dela. Então, eu queria até voltar na pergunta que o senhor fez ao pastor. Eu fiz na minha casa, eu fiz um vídeo ao vivo, eu, meu filho, pastor William, meu esposo, um casal de amigos, nós estávamos louvando ao Senhor e continuamos louvando ao Senhor até a meia-noite ali, e quando deu meia-noite eu desliguei, mas não apareceu a nossa mesa, apareceu a gente cantando, adorando ao Senhor, mostrando aquilo que Deus é na nossa vida. Mas não me incomoda as postagens. Sabe o que me incomoda, JR? Vai ser o ano de 2017. Eu já estou incomodada. Porque nesse Natal eu vi muita gente, né, colocando uma família perfeita. Que eu passei o ano inteiro trabalhando, só Deus sabe. Uma perfeição absurda, coisa linda. Linda. Mas quando chegar janeiro de 2017, começa os gabinetes. Começa aquela problemática toda. Então, eu acho que muitas vezes, aquilo ali é para mostrar o momento de ficar mostrando o que não é uma verdade. Não estou dizendo de todos, mas de que não é uma verdade. Então a gente tem que ter um pouco de cautela e de cuidado. O ouvinte dizendo, JR, eu não me incomodo com a felicidade dos outros, mas eu acho que tem exposição que é desnecessária. Outro ouvinte dizendo, acho que não convém postar o que acontece na igreja. Olha, mudou o ponto aqui, é nosso ouvinte. Postaram uma foto, postaram um irmão sendo batizado com o Espírito Santo. Aí a minha cunhada disse que era igual a macumba, diz aqui a nosso ouvinte. Bom, ouvinte, aí não tem como a gente avaliar esse ponto aqui, porque afinal de contas até a perspectiva de quem avalia o que aconteceu lá, se foi batizado com o Espírito Santo mesmo, que é uma outra coisa que só ele, Espírito Santo, pode atestar e vai dar resultado, vai pelos frutos nós vamos identificar, mas eu estou entendendo, porque hoje em dia, só um parênteses aqui, o que tem de postagem com parte do culto, não é com o culto inteiro. É verdade. Porque às vezes você pega um pedacinho só do culto e
coloca lá, né? Pô, uma pessoa edita, pô, coloca lá. E sempre uma parte ridícula. Não é uma coisa para engrandecer o senhor, é para ridicularizar. A pessoa coloca lá e até faz lá um post para dizer que isso é um absurdo e tal, não sei o que, papapá. Mas é tão absurdo, por que está colocando? Se é um absurdo. Enfim, mas esse é uma característica também desse tempo que a gente tá vivendo, que são as edições, as pessoas editam e tudo mais, ainda que aquilo que tenha sido colocado realmente seja uma coisa inconveniente. Não convém colocar isso aqui, mas foi colocado até para apontar o quão equivocado é ter essa prática dentro da igreja. Você ia falar, pastor? Ai daquele por quem vier o escândalo. Agora, a gente tem que parar para pensar, eu acho também o seguinte, a gente está se expondo por escândalos, por coisas que você discorda. Esse dia eu estava vendo um Face de uma menina, que é uma prima minha, um pouco distante, e eu olhei algumas coisas e eu chamei uma pessoa mais de perto, falei, vem cá, vocês estão olhando essa menina de perto? Porque eu não tenho convivência com ela. Mas eu falei, por quê? Porque a gente conhece também as pessoas pelas coisas que elas colocam. Uma coisa também que a gente tem que entender é o seguinte, a gente tem que parar de ficar criticando por aquilo que a gente vê, porque nem sempre quer dizer que é a realidade. E às vezes você não tem coragem de falar e você se expõe pelo Face. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essas coisas que a gente coloca. Voltando aqui à foto, em relação às fotos, muitas vezes as pessoas não vivem o que demonstram na foto, diz aqui o ouvinte. Já reparou que muitas vezes as pessoas estão na festa com cara de paisagem? Aí quando falamos assim, vamos tirar uma foto para colocar no Face, as feições mudam, diz a nossa ouvinte. Acredito que há um excesso de exposição, diz aqui a nossa ouvinte, que tem além do Facebook, né? Tem o Instagram, né, galera? Que é o grande lance de imagem e é o Insta, né? Cada gracinha nova que ela faz aqui, a mãe dizendo, coloca sobre a filha e tá dizendo aqui, os incomodados que se mudem. É isso aí, o ouvinte tá bravo aqui com quem discorda das publicações dela com relação à filha. Outro ouvinte, eu vejo as fotos de família que não tenho muito contato, eu acompanho o crescimento do sobrinho, a parente mais distante eu vejo pelo Facebook. Outro ouvinte trazendo aqui a sua opinião, cadê a opinião do ouvinte? Abre o WhatsApp, abre. Cancelei meu Facebook, pois não gosto de me expor e a minha esposa postava e me marcava em tudo, diz aqui o ouvinte. Olha aí, cancelou o Face dele, pelo visto só. Tem pessoas que postam fotos felizes para mascarar a realidade. Mas não tem um caso, você não acha que existe o caso da família feliz mesmo? Existe. Agora, existe. Agora eu só quero deixar aqui claro que teve um ouvinte que falou que a gente que está incomodada. Ninguém aqui falou que a gente não é pra vocês, não discorda. Não é pra vocês, não. Eu acho que é o pessoal que aqui que vê e reclama alguma coisa. Agora, só que eu acho essa frase, desculpa dizer só um pouquinho, mas eu acho que essa frase é tão estranha. Eu acho que a gente tem que. Eu aprendi uma vez com um líder, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Qual frase, pastor? Os incomodados que se mudem. Eu acho uma frase que a gente tem que, como cristão, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sim. E eu aprendi uma vez com um líder uma frase que eu nunca mais esqueci. Não deixe que os outros dirijam a sua educação. Nossa. Agora, uma outra coisa que é importante lembrar, o que acontece no Face sempre aconteceu de outras formas. Sempre nós procuramos mostrar aquilo que não somos. A tendência de mostrar uma certa felicidade é presente sempre. O Facebook só tornou isso mais fácil e aumentou isso em grau. Mas isso sempre aconteceu. A gente também não pode ignorar isso. E a verdade também é o seguinte, o que você vê, cada um tira uma conclusão. Aí, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui com o braço engessado. Quando eu cheguei aqui com o braço engessado, alguém me perguntou o que houve. Mas teve dois que chegaram dos colegas da mesa. Um disse, eu acho que você deve olhar melhor como você defende seus problemas familiares. O outro já disse, o senhor desceu a serra de patinete. Do Netinho. Pegou o skate do Netinho. Então, aí, quer dizer, cada um tirou a sua conclusão. Ninguém me perguntou primeiro o que foi. Teve um que perguntou, deixou nas entrelinhas. O que aconteceu? Mas teve dois aqui, homens e homens. É bom que se diga. Os homens tiraram conclusões precipitadas acerca do meu gessozinho aqui no meu bracinho. A foto está no Facebook da 93 FM. Pode acompanhar lá. Muito obrigado. Ouvinte dizendo, JR, minha ceia foi o seguinte, eu não fiz ceia. Dormi às 8h30. Entendeu? Sou grávida da segunda filha que o pai
rejeitou, mãe de uma menina que o pai rejeitou, funcionária do Estado, sem salário, jantei um estrogonofe e fui dormir. Ó, jantou bem, jantou estrogonofe, hein? Tá bom não? Mas ela tá dizendo aqui que as coisas não estão fáceis, né? JR, o que me incomoda é ver as irmãzinhas de biquíni, os varões sem camisa, dentro de casa à vontade, esquecem que o mundo vai ver, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte, JR, uma vez, a minha... O que tem minha conta de luz aqui, gente? O que esse assunto... Ah, tem a ver com Face? Vamos lá. Minha conta de luz veio um absurdo, eu fiquei muito chateado e acabei postando para alertar as outras pessoas. Muitas ligaram para o meu esposo querendo saber o porquê daquele valor. Perguntaram até o que nós temos em casa. Meu esposo não tem Face, ele não gosta, ele acabou chamando a minha atenção. Então ela fez uma denúncia de que a luz dela veio mais cara do que o habitual, ou seja, apresentando uma dificuldade, e a coisa ficou brava, né? Olha, a ouvinte que falou, os incomodados que se mudam, é para as pessoas do Face dela que não gostam. É isso que eu falei que não era com vocês aqui. Olha, a ouvinte trazendo suas opiniões, eu estava nesse culto, mas também estava no mesmo culto. Ouvinte, eu não vou nesse culto aí não, peraí. Não vou ler esse culto aqui não, peraí, senão a gente muda muito o tema aqui. JR, tem sim a família feliz de verdade, nem tudo é de mentira, tá aí, ouvinte, ó. Deveríamos cuidar da nossa própria vida e deixar de falar do que é ou não é verdadeiro. Bom, essa foi pra cá. Essa eu acho que foi pra cá. Essa aí eu acho que não foi pra outra pessoa, não. JR, o Facebook é imprensa verdadeiramente livre. E aí, o da imprensa? Concorda, da imprensa? Antes do senhor responder, JR, o que me irrita no Face é o meu marido, que está tão revoltado com o contexto socioeconômico e político, só fala nisso, só posta coisas desse tipo, só Jesus na causa. Você imagina, ouvinte, você que a esposa não aguenta, você imagina quem não é. Mas respondendo então, JR, é livre a inclusão de qualquer coisa dentro de parâmetros estabelecidos pelo próprio Facebook. Eles têm mecanismos de filtros que excluem aquilo que eles consideram inadequado. Exatamente. E ainda tem outros filtros que impedem a replicação de determinados conteúdos. Então, não é livre como as pessoas pensam. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado pelas opiniões, pelas reflexões. Sempre muito agradável ouvir os nossos ouvintes, como aqui, ó. A paz, JR. A paz. Eu sou a Vânia de Presidente Prudente, São Paulo. Ê, Vânia. Vocês fazem parte da minha vida, já faz 2 anos que eu ouço a 93 FM. O dia inteiro aqui no meu serviço, trabalho no DR do estado de São Paulo. Glória a Deus. Vocês são uma bênção na minha vida, aprendi muito com vocês. Esses debates são muito bons para minha vida. Eu comento com as minhas amigas, passei para todas a rádio, muito uma bênção. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela minha vida. E Feliz Natal, próximo ano novo para vocês. Muito obrigado, minha querida Vânia. Deus te abençoe, a você e todos os seus. Esse sotaque paulistano aqui nos faz muito bem. Obrigado, tá? Deus te abençoe muito aí, querida Vânia. A paz do Senhor Jesus. Amém. O ano inteiro eu escutei a 93. E o ano inteiro eu aprendi. Aprendi com tudo. Todos os debates a gente aprende, com cada um deles. E eu agradeço a Deus por essa rádio, tá? E que o Senhor Jesus continue usando, tá? Continue presente na vida dos pastores, tá? E na vida das pessoas que trabalham nessa rádio. Muito obrigada. E um próspero ano novo. O meu nome é Fátima. Ei, Fátima, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça cada vez mais. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe muito. A você, ouvinte amado, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Meu irmão, 93 no coração. Um Natal de alegria, nascimento do Messias, essa é a nossa oração. Ô, Marcelo
Marcela Bastos está chegando. Essa música aí todo mundo conhece, hein, Marcela? É a trilha do Som Gospel 93 que vem de cara nova em 2017. A trilha que mexe com o sonho de muita gente que canta, de muita gente que conhece alguém que canta bem. Porque 2017 já começa quente, já que a partir de janeiro começa o Som Gospel 93 2017. Começa em janeiro porque o pessoal já vai começar a mandar lá as suas músicas, a turma já começa a se movimentar para gravar e mandar para cá, JR. Olha aqui os prêmios desse ano: um carro zero, a gravação de um single e a produção de um clipe pela MK Music. A música vai tocar durante 3 meses na 93 FM. Já que é um sonho, é uma coisa especialíssima, né? É sempre muito bom quando a gente trabalha no campo dos sonhos e também entende que esse é um grande ministério, né? Os prêmios aqui, eles se tornam um encorajamento para as pessoas, é reconhecimento, é honra a quem merece honra, e para muita gente que abraça essa área da sua vida como um grande ministério, nosso encorajamento para que você participe dessa grande ação que é o Som Gospel 93 de cara nova em 2017, a partir do dia 2 de janeiro. Som Gospel 93 2017. O regulamento já está no nosso site radio93.com.br, radio93.com.br. Muita gente das antigas dizia assim: olha, na minha época tinha um festival. Quantos festivais aconteceram e quantos festivais apresentaram talentos extraordinários para o mundo inteiro? Quantos programas nessa mesma linha existe nos canais de TV pagos e também canais abertos que apresentam exatamente isso. A intenção é descobrir novos talentos, e a 93 faz isso há bastante tempo, revelando cantores, cantoras extraordinárias, pessoas com vozes maravilhosas que podem assim glorificar ao nosso Deus e Pai. Então um grande abraço a você que está se preparando. Vem aí, minha gente, o Som Gospel 93. Desde 2006, descobrindo talentos. Mostrando a cara do gospel no Brasil. Um celeiro de vozes, ritmo. Tudo isso com a participação gigantesca de votações. Vem aí. Som Gospel 2017. O maior concurso do rádio no Brasil. Hoje eu quero declarar que o seu sonho vai ressuscitar. Mande seu material a partir de 2 de janeiro. Confira o regulamento em radio93.com.br. 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Gilton de Medeiros, pastora Marcione Garcia, pastor Márcio Rabela, que eu peço que nos conduza a Deus em oração, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Tá chegando aí o nosso querido Cid Gonçalves com uma tarde muito abençoada aqui na presença do nosso Deus e Pai. Muito bom você estar com a gente. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar por esses desaparecidos, famílias envolvidas, por muita gente que sofre na virada do ano, muita gente entristecida, muita gente que viu fotinha e ficou triste, muita gente que publicou, mas não está vivendo aquela realidade, muita gente que está trilhando o caminho da ilegalidade em busca da realização do seu sonho, muita gente que nos acompanha, que sofre conosco, que participa conosco, que está em busca da resposta de uma oração que ainda não conseguiu. Não ouviu ainda a voz do Senhor, ou mesmo não foi atendido conforme havia feito diante de Deus o seu pedido, a sua súplica. Nós vamos orar por todos os nossos ouvintes, incluindo de maneira especial aqueles que estão com seus corações enlutados, para que haja consolo da parte do Senhor e cura para os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Senhor, nós estamos diante da tua presença e queremos nesta hora apresentar ao Senhor os nossos pedidos, porque nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. E em primeiro lugar, nós queremos apresentar esses desaparecidos. Senhor, que tu possas dar, ó Deus, o veredito sobre estas vidas, que as suas famílias sejam notificadas e que haja, Senhor, vida, que haja reconciliação, que haja paz.
guarda e protege essas vidas que nós não sabemos como estão, mas que o Senhor sabe, e também suas famílias. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Abençoa, Deus, aqueles que não passaram um Natal tão feliz, mas que possam ter um ano novo, cheio de novidades e de bênçãos para suas vidas. Abençoa cada família, ó Pai, que precisa da tua graça e do teu poder. Continua, Deus, abençoando a Rádio 93 FM, o JR, a Marcela, cada um dos debatedores, e que neste novo ano que se inicia, nós possamos, Senhor, ser usados por Ti, que essa rádio continue transformando vidas, salvando vidas. Abençoa a Dona Ivelise, abençoa a Harold, toda a família e cada um que nos ouve, sejam abençoados e tocados pelo Teu poder. Nós te agradecemos por tudo e te damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.